Fala, bênção! Estamos começando mais um Jardim Podcast e hoje estou aqui com o pastor Marcelino. Nós vamos falar sobre célula, plantação de igreja, assistência social, experiências com Deus. Vai ser demais. Fica com a gente. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com o pastor Marcelino. Vai se apresentar, nosso querido. Ele é preletor de uma conferência que está acontecendo aqui na nossa igreja. Estamos muito felizes, pastor, por recebê-lo. Esperamos que seja um tempo tão especial. Nossas expectativas estão lá em cima. Deus abençoe. Só se apresenta aí para o pessoal, para que te conheça e depois nós seguimos nosso. Amém. Que bênção estar aqui com vocês. Que privilégio, pastorzão. Oportunidade enche o meu coração de muita alegria, porque falar de Jesus é minha grande paixão ministerial. Eu sou pastor de uma igreja local, não sei se foi coincidência. A minha paixão verdadeira é falar de Jesus. Então, toda oportunidade que eu tenho para compartilhar o amor de Deus, para mim é sempre honroso. Quero agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês. Meu coração também está cheio de expectativa. Eu acho que a gente vai ter que decidir quem é que está com mais expectativa, se é você ou se sou eu. Estou com muita expectativa para esses dias, crendo que será um tempo poderoso. Deus vai ministrar o nosso coração. Como você já começou, né, meu nome é Marcelino, eu sou casado com a Roberta, sou pai da Laísa, da Emily e sou avô da Liz, fez 6 aninhos ontem. Eu pastoreio a Igreja Batista Central. São vários prédios espalhados aí por algumas localidades. E atualmente eu atuo como missionário desta igreja no sertão da Bahia. Não coincidentemente, porque eu penso que no mundo espiritual não tem coincidência, né? A cidade onde Deus nos enviou para plantar uma base missionária também chama Central. Então eu sou o pastor da Central e hoje eu sou um missionário em Central. E é um grande privilégio estar aqui com vocês. Maravilha. Agora a gente quer saber, pastor, como é que isso tudo começou? O senhor nasceu num lar cristão? Como é que foi essa experiência do chamado? Como é que foi o início aí da trajetória? Para nós. Vamos lá então. Senta na cadeira aí para você ouvir uma boa história agora, porque eu tenho 47 anos, então já tem muita coisa para a gente compartilhar sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu sou baiano de nascimento, né, e sou capixaba de coração. Eu tenho cidadão serrano, cidadão de Vitória também, mas eu sou nascido na Bahia, uma cidadezinha chamada Porto Seguro, que quase ninguém conhece, É verdade. né? E só que bem cedo eu fui para o Espírito Santo, meus pais se mudaram para o Espírito Santo e graças a Deus eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Entre atropelos, lutas, dificuldades que toda família tem, não tem Verdade. família perfeita, só na novela, né? Mas nós sempre mantivemos a nossa fé e sempre mantivemos também a nossa relação com a igreja. Mesmo em dificuldades, morando muitas vezes em lugares longe, eu tenho algumas memórias guardadas no meu baú que nunca vão se apagar, e uma delas é papai e mamãe montando em cima de um jegue, colocando as crianças dentro de um balaio, para ir para a igreja, É sabe? mesmo? Procurando a igreja mais próxima, que naquela época talvez fosse 35 quilômetros de onde nós morávamos. Então, nós sempre tivemos essa relação muito próxima com a igreja, desde pequenininhos. Crescendo, obviamente, filho de crente não é crentinho, né? Tivemos a necessidade de ter a nossa experiência com Deus. Aos 11 anos, eu tive uma experiência muito forte de chamado missionário. Ali num retiro é, de adolescentes, onde um missionário norte-americano que atuava na África estava ministrando, e teve um momento que ele se dirigiu até mim e ministrou muito diretamente, assim, no meu coração, deixando claro que eu tinha nascido com uma missão: pregar o evangelho para as nações da terra. E eu vim carregando essa semente. O tempo foi passando, eu me tornei pastor de uma igreja local, mas essa chama missionária nunca se apagou. Nós tivemos o privilégio de passar um período em Moçambique, plantando igrejas ali em aldeias e vilas ainda não alcançadas, e isso só aumentou a paixão missionária no nosso coração. E nós estávamos agora muito em paz, muito tranquilos, pastoreando a Igreja Batista Central, ali em Serra, no Espírito Santo. Uma igreja em células, uma igreja muito relevante na comunidade, uma igreja que tem feito a diferença e tem se tornado inspiração. Assim como o Jardim também tem se tornado uma inspiração para tanta gente, a Central tem se tornado também uma inspiração para muita gente que vai lá conhecer, que vai entender como é que funciona o nosso instituto,
social, como é que funcionam as nossas células. A gente tem um projeto de imersão em que eles passam um tempo conosco e vão entendendo como é que funciona o projeto. Estava tudo muito bem, tudo muito bacana. Até que um dia, dentro de um propósito de oração que nós fizemos, nós estávamos ali no altar da igreja em oração, como que uma tela tivesse ligada diante dos nossos olhos, assim. E ficou muito claro para nós que, de fato, era tempo de viver coisas extraordinárias, como o tema da igreja estava dizendo, né? E nós entendemos que, mesmo sendo o pastor presidente de uma igreja local, mesmo tendo toda uma responsabilidade com o DNA, que são dezenas de pastores sob a nossa supervisão, Deus estava nos chamando a dar mais um passo de fé. Foi quando nós transicionamos a liderança da nossa igreja, entregamos a liderança da igreja local para os nossos pastores, que até então eram só auxiliares, e fomos então para o campo missionário, para essa cidadezinha do sertão da Bahia, chamada Central, para começar do zero ali uma nova igreja. Graças a Deus pela visão celular, pastor. Graças a Deus pela visão celular, porque ela foi fundamental para a gente ver o que a gente está vendo hoje. Menos de um ano, na verdade, né? Nós fomos para a Central de mudança em abril de 2023. Ou seja, em abril agora completa um ano que nós estamos em Central. Então, um pouco menos de um ano que nós estamos lá. Nós já temos 12 células na região. Desculpa interrompê-lo. Sim. Quantos habitantes tem Central? Então, Central é uma cidadezinha de 16 mil habitantes. 16 mil habitantes. O centro, assim... O centro não tem 8 mil pessoas. A maior parte da população está espalhada em povoados. Isso quebra um paradigma muito grande. Tem muita gente que fala que igreja em célula só funciona em capital, em cidade grande. Verdade. Né? E aí pensa que cidade pequena vai ter mais dificuldade porque... Não sei por quê. Existe esse tipo de justificativa. Talvez falta a experiência. Bom, eu conheci a visão celular, pastor, naquela época fatídica, daqueles movimentos, todo mundo criticava e falava mal. Uma coisa me chamou muita atenção desde aquela época. A maioria absoluta dos que eu conhecia e que falava mal da visão celular sequer conhecia a visão celular. Verdade. Nunca tinham experimentado. Então eles falavam mal do encontro com Deus, mas nunca tinham ido no encontro com Deus. Eles falavam mal de célula, mas nunca tinham aberto uma célula para saber o que realmente é. Só falava daquilo que ouviam falar. E muitas vezes ouviam falar por um viés completamente distorcido. Um recorte negativo de algo que era muito mais complexo de se entender. Né? Verdade. Então, assim, nós também carregamos um pouco esse paradigma de achar, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu estou numa igreja dentro de uma periferia, né? Por exemplo, lá em Terra, né? Eu estou numa igreja dentro de uma periferia. Todas as igrejas em células que eu conheço são igrejas grandes, em avenidas, em capitais, centros. Será que vai funcionar? Será que vai funcionar dentro da periferia? Uau, pastor, que a gente tem vivido com as nossas células ali em Serra, no Espírito Santo, multiplicação, líderes multiplicando de uma forma tão extraordinária, líderes nascendo de contextos sociais totalmente improváveis, tem sido maravilhoso. E aí nós fomos para o sertão e a gente chegou até a ouvir, pastorzão, é uma oportunidade de eu dizer isso, porque talvez eu esteja diante de pessoas que são alvo do descrédito. Talvez eu esteja falando para pessoas que Deus te deu uma visão e, infelizmente, quando você vai compartilhar, você, ao invés de receber palavras de inspiração, palavras de encorajamento, às vezes você ouve pessoas dizendo não vai dar certo. Por exemplo, quando eu compartilhei que nós estávamos deixando Serra, tem mais de 500 mil de habitantes, né, 580 mil habitantes, uma região metropolitana, uma igreja em franco crescimento, multiplicando todo mês, liderando um grupo do DNA com mais de 50 pastores, sendo mentor do DNA para pastores do Brasil inteiro. Então, teoricamente, o cara tá no ápice dele, né? Na crista da onda. Tá na crista da onda. Tá num ambiente confortável, assim. Tá resolvido, né? Tá resolvido. O cara tá arrebentando a boca do balão. E quando eu digo para alguns colegas e para alguns setores, olha, eu tô deixando isso para ir para o sertão da Bahia. Lá não tem o DNA, então eu vou ter que começar uma conexão. Tá? Lá não tem igreja em células, eu vou ter que plantar uma igreja. Lá nós não temos nem prédio, nós vamos ter que reunir na casa das pessoas. Algumas pessoas, eu penso que não foi por maldade, mas até por zelo. Algumas pessoas olhavam para mim e diziam, pastor, o senhor tem certeza, pastor? Pastor, o senhor vai afundar seu ministério. Pastor, o senhor é tão relevante, seu ministério é tão importante para nós aqui. O senhor faz tanta diferença hoje aqui na cidade. O senhor vai lá para o meio do mato, pastor. O senhor tem certeza disso? Mas havia uma convicção tão grande no nosso coração
de que a célula não é meramente uma estratégia, não é meramente um modelo de igreja. A célula é a essência da igreja. Isso me fez lembrar quando o plantador, na verdade, da Igreja Presbiteriana no Brasil, Ashbel Green Simonton, Sim. ele era um americano bem sucedido, e o Brasil naquela época de 1859 não era, apesar de ser já um país grande, mas havia muita dificuldade, malária. E quando ele disse que estava vindo para o Brasil, eu falei, você é maluco? Você vai para aquele lugar? Vai morrer lá, vai morrer, malária, doença. E ele disse assim, luz para se estar é fora da vontade de Deus. Ah, uau. É uma das minhas frases. Eu uso o contrário, né? Mas é o mesmo sentido. Eu digo, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Não importa se é roça, se é cidade, não importa se é região metropolitana ou se é interior, não importa se é um lugar que neva ou se é o sertãozão, que faz 37, 38 na sombra, né? O mais importante é você ter a convicção de estar no centro da vontade de Deus. Isso para nós foi fundamental, como eu já conversei com você. Sim, antes da gente entrar nisso, a gente vai voltar, mas eu queria que você falasse daquela experiência assim, você estava no altar, buscando a Deus por uma direção, sim, como você disse, com toda a estrutura de uma cidade como a Serra, a igreja em franco crescimento, né? Mas você tem uma família, isso, né? E você tem uma esposa, tem as filhas, e missão não é feita solitário, missão é feita em família. Isso. Como é que foi isso, assim, para sua esposa, né, para suas filhas, entender que, poxa, nós estamos tão bem aqui, nós já temos, às vezes os filhos, temos meus amigos aqui, já tem a estrutura, né, a esposa, às vezes, daquele ambiente, e aí, para poder lidar com isso, como é que foi? Eu digo que Deus foi muito generoso comigo, muito generoso. Quando eu tive a convicção de que Deus estava me chamando, nos chamando para o sertão, porque eu de fato acredito no ministério da família. Eu sei que existem situações que são exceções, que a gente tem que admirar e respeitar e considerar. Mas eu penso que o ministério é da família, né? Pelo menos é muito mais fácil quando realizado em família, isso é fato. E aí, nós estávamos ali no propósito de oração, porque Deus já havia nos dado o campo, né? Então, para quem está nos assistindo, poder entender melhor o contexto, né? Senão fica aquela coisa solta no ar. Aí largou tudo e foi... Não. Deus já havia nos dado um campo, nós já havíamos pisado lá no sertão, em Central. Então já tinha ficado claro que aquele lugar era um lugar que Deus estava nos entregando. E uma das provas é que, de forma muito simples e de forma muito informal, nós já tínhamos pessoas ali que tinham entregado a vida para Jesus. E agora? Essas pessoas vão para onde? Né? Então imagina, pastor, você vai para um lugar e chega ali, prega o evangelho para uma família e a família inteira se converte. Qual é a sua preocupação? Para onde eles vão agora? Quem vai cuidar deles? Porque nós somos pastores, nós não somos mercenários. Perfeito. Nós não somos negociantes da fé, né? A igreja para nós não é uma empresa, nós somos pastores. E quando alguém entrega a vida para Jesus, preocupação primordial, quem vai cuidar deles, né? E isso foi gerado no nosso coração. Nós fomos para o sertão, passamos uns dias lá, muito poucos, e famílias entregando a vida para Jesus, e nós voltamos então para o Espírito Santo com uma certeza, Deus estava nos entregando aquela terra. Porém, quem é que vai agora cuidar, né? Então a igreja entrou num processo de oração após a ida de um casal que acabou não dando certo, não permaneceu. Nós entendemos que não era para abandonar o campo, mas sim buscar de Deus uma nova direção para aquele campo. Então chamamos a liderança pastoral, colocamos nossas famílias em oração. Quem é que Deus vai enviar para o campo, né? Aquela pergunta, né? Quem é que vai, né? Costumo dizer que o ID é muito bonito e romântico quando é para o outro, né? Ouvir o testemunho do outro que foi, romântico, é maravilhoso, né? Então, e eu como pastor presidente, naquele momento, era natural que eu perguntasse a Deus quem é que eu ia enviar. Natural, eu era o pastor presidente de uma igreja em células, em franco crescimento, com tantos dons, com tantos talentos, com tanta gente muito mais capacitada do que eu, sabe? Era normal que eu perguntasse para Deus, dessa multidão que o Senhor me entregou, quem é que o Senhor quer enviar para lá? Me mostra, me aponta, para eu colocar a mão na cabeça, né? E de forma muito incrível, naquele tempo de oração, naquele propósito de oração,
Deus acabou mostrando que na verdade éramos nós as pessoas que Ele queria enviar, né? E ali, como você disse, eu estava ali no altar da igreja, no tempo de oração, de manhã cedinho, em prol disso, de Deus nos mostrar quem iria. E foi uma experiência, eu digo uma experiência pessoal extraordinária. Cada um tem a sua, aquela foi a minha. Não significa que você tem que ter uma igual, mas aquela foi a minha experiência. Sim. Né? Eu me levantei assim da oração, e aí eu olhei para a parede na frente da igreja, assim, do prédio, e lá tem um telão muito bonito que o pessoal da mídia fez, um telão panorâmico assim. E aí quando eu olhei para aquele telão, a sensação naquele momento é que a equipe de mídia tinha ligado o telão, porque acendeu, ele acendeu literalmente. E eu olhei para trás, o aparelho, o data show não estava ligado, e olhei de volta para o telão, ele estava aceso. E de repente, pastor, parece que uma cortina abriu assim. Abriu e começou a passar cenas, sabe de quê? Da minha vida, da minha história. Deus me levou lá na minha infância, pequenininho na roça. E Ele começou a criar ali, assim, uma linha do tempo comigo. E eu fui vendo, né? E fui passando tempos. E eu ali com 11 anos, ali naquele retiro de adolescentes, e aquele missionário com a mão sobre a minha cabeça. E o tempo foi passando e eu me vi jovem, trabalhando dentro do Banco do Brasil, gastando madrugadas evangelizando usuários de drogas. E foi passando o tempo e eu me vi ali em Moçambique. E eu fui vendo, com o passar do tempo, no final daquele filme, né? Eu ouvi como se Deus estivesse dizendo assim: então, tudo isso era um preparo. Esse tempo todo eu estava te preparando para esse momento de agora. Eu estou te chamando para o campo missionário, é você e a sua família que vai. E eu tomei um susto assim, apesar de coração pegando fogo, né? E ali eu fiz uma oração um pouco ousada, né, diante de Deus. E eu disse: Senhor, foi você que me criou, você me conhece, você sabe como eu sou. E eu sou assim, se eu falar para ir agora, eu coloco gasolina no carro ali e vou. Desde muito tempo atrás, eu tenho uma mochila que fica sempre arrumada no meu quarto. Sempre, todo dia, qualquer hora, sempre tem uma mochila pronta no meu quarto. E eu disse para ele: ó, o senhor sabe, eu tenho uma mochila pronta lá, a qualquer hora que o senhor disser vai, eu vou. Mas o senhor me deu uma família, o senhor me deu uma esposa, então o senhor vai ter que falar com ela como o senhor está falando comigo aqui. E pastor, foi assim, eu estava no altar da igreja, e o prédio da nossa igreja é usado para projetos sociais. Eu me empolguei um pouco ali no tempo de oração, de repente as crianças do instituto começaram a chegar, e a algazarra delas ali me despertou. Opa, o tempo acabou, né? Eu tinha deixado o meu celular na recepção, e quando eu voltei para pegar o celular, que eu liguei, aí tinha uma notificação de uma mensagem da Roberta, minha esposa, né? Quando eu saí de casa de manhã, ela mandou, pouco tempo depois ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela tinha passado a noite toda orando, sonhando com o sertão. Ela acordou em lágrimas, sem saber muito bem o porquê, mas ela acordou chorando, e o coração dela totalmente inclinado para o povo sertanejo. E as palavras dela naquela mensagem foi: o que Deus estiver falando com você acerca do sertão, eu estou junto com você. Ei, né? Glória a eu Deus. lembro que ela disse: pronta eu não estou, mas eu estou disponível. Uau, né? demais, e ali para nós, pastor, foi assim, espetacular. Foi a cartada final. E aí vem a filha, né? Quando Deus chama, Deus confirma, Deus faz, né? Deus faz. Demais, é muito demais. diferente quando é Deus que faz, porque você não precisa manipular ninguém, né? Você não precisa criar situações para convencer as pessoas. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Traz paz. Isso. Eu sempre uso esse argumento com as pessoas. Para mim é um balizador, né? As pessoas, e geralmente discípulos, perguntam assim: pastor, como é que o senhor sabe que é a vontade de Deus? Eu sempre respondo: traz paz. Deus pode te chamar para uma guerra, mas se foi Ele que chamou, você vai para uma guerra em paz. Então, para mim, um balizador é trazer paz. Não, e assim, tem muita gente que tem medo do deserto, né? Sim. E às vezes é no deserto que Deus faz brotar um manancial e de bênção. Exatamente. Às vezes a oração não é me tira do deserto, é me faz florescer no deserto, me faz entender o teu processo no deserto. Me leva mais fundo nesse deserto, né? Eu quero conhecer um pouco mais disso. Perfeito, perfeito. Isso é demais. Mas aí é um nível assim, de profundidade, de intimidade extraordinário. Verdade. Lembrei assim, nosso segundo campo, depois que a gente está no seminário, a gente vai plantar uma congregação, a 9ª Igreja Presbiteriana do Brasil nos envia para
o seminário e automaticamente a gente começa tempo integral. Sim. E a gente planta a nossa primeira congregação no bairro Comerciários, lá em Belo Horizonte. E aí, do segundo para o terceiro ano, o conselho da igreja me chama para conversar. Tinha uma outra congregação que estava transicionando, o obreiro, e o conselho da nona me chama para conversar, e a Viviane, minha esposa, fala assim: Roger, se o conselho falar que a gente vai para outro lugar, fala que não. Porque nós já estamos aqui e a gente estava mais próximo da mãe dela, da nossa família. Né? Era normal aquele pensamento, aquele pensamento, aquele sentimento. Aí eu falei assim, não pode ficar tranquilo. Se for mandar a gente, né, às vezes vão dar o feedback do trabalho como está aqui, mas se mandar a gente não vai não. Eu falo, não, o trabalho está fluindo lá, a congregação está estabelecida, começamos na casa dos irmãos, a gente já tinha alocado um ponto, a congregação já estava naquele ponto, a gente já estava morando no local, a gente ficou 6 meses indo e voltando, depois mudamos para o local, então estava tudo estabelecido. Aí cheguei lá, o conselho da nona falou assim, olha, louvado seja Deus, o trabalho está estabelecido, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um outro obreiro para dar continuidade à congregação que você plantou, e nós vamos enviar para você revitalizar um outro trabalho em Pinhões, Santa Luzia. E eles falavam uma graça, assim, que eu não tive como falar não, assim, ok, tudo bem, amém. Aí eu volto para casa, aí eu penso assim, e agora? Né? Como é que eu vou falar com a Viviane? Aí na hora que eu chego em casa, eu entro na sala, eu vou direto pro quarto, tiro a roupa, e a roupa de cima e tal, e a Bíblia estava aberta em cima da cama. A Viviane olha para mim e fala assim, Deus está mandando a gente ir. Uau! Eu não precisei falar nada. Ela já tinha entendido e a Bíblia estava aberta, se eu não estou enganado, Atos 7:39, mas diz assim, desce agora para o Egito. Uau! Então Deus estava enviando a gente. Então é isso, quando a gente está debaixo desse propósito, a mesma coisa foi quando a gente veio para a Bahia, Deus mostrou muito claramente para a gente, assim, a experiência foi extraordinária, e eu vejo que é isso, quando você está dentro desse propósito, quando você está dentro de uma visão clara de Deus, as coisas vão fluir de uma maneira tão natural, né? E no processo, é tão importante isso, e eu acho que quem está vendo a gente precisa entender, de repente alguém que tem um chamado, que mesmo quando você está no processo, acontecem lutas, dificuldades, batalhas, mas só que você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma visão. E quando acontecer as lutas, as dificuldades, você vai dizer, não, apesar da dificuldade da luta, das aparentes contradições ou contraposições, eu estou debaixo de uma palavra, estou debaixo de uma visão, estou debaixo da vontade de Deus. Então isso é espetacular. É verdade, pastorzão, é interessante como que as coisas vão se encaixando, né? Quando Deus ele constrói uma história. Nós, como eu já na apresentação eu disse, nós temos 2 filhas, uma já é casada, então já tem a sua vida encaminhada, né? Apesar da paixão missionária também arder no coração dela, mas já tem uma filhinha também, que é a Lisa, a nossa netinha, mas nós temos uma filha mais nova, que é a Emily, né? E como você disse, né, um desafio, porque tá ali na igreja local, né, passou toda a vida dela ali, então as amizades cresceram, as amizades estão todas ali, os relacionamentos, a história de vida, tá tudo ali, a caixinha dela tava ali, né? E aí eu e Roberta, quando o Senhor confirmou no nosso coração que era pra gente ir, a gente senta agora para ensaiar a conversa com a Emily. E na nossa filosofia, né, a gente ensaiou assim, a gente tem que convencer a Emily para ela morar com a Laísa. Para ficar? Sim, porque na nossa cabeça era o mais natural. Tá tudo ali. A Emily, ela é bailarina, né? Então ela era uma das professoras do nosso instituto de balé lá em Serra. Ela estava terminando o ensino médio, entrando na faculdade. Sim. Né? Então todas as amizades, relacionamentos, tudo ali. Na nossa cabeça, é assim, Deus está chamando eu e Roberta. E a gente tem que convencer a Emily agora a ficar com a Laísa para que ela siga a vida dela adiante. Ela tem 140 crianças aqui que ela dá aula de balé. As amizades dela estão todas aqui. Ela é líder de célula. Sim. Ela é líder de célula. Ela tem crianças que ela dá aula. E a gente entendendo que era para ela ficar ali, né? Bom, aí vamos ensaiar a conversa com a Emily e vai ser assim. Levamos a Emily pro shopping, né? E vamos fazer um dia de família. E quando a gente diz para a Emily assim, Emily, a gente vai pro sertão.
né? Deus confirmou que a gente vai para o sertão e a gente quer conversar com você porque você vai ter que morar com a Laísa, né? Você vai ter que morar com a Laísa. E aí ela olhando assim pra gente, assim, foi assim, ficando meio estranha. E no final ela deixou a gente falar tudo e no final ela disse assim, não, nada disso. Eu vou com vocês pro sertão. Uau. Aquilo foi um choque pra gente, porque a gente passou tanto tempo pensando em como falar pra ela ficar. Né? E ela, no coração dela já estava decidido, não, eu vou com vocês pro sertão. Né? Mas e o balé começa de novo lá. Aí a faculdade que eu faço à distância. Né? E a sua célula, eu tenho líder em treinamento. Né? Então, assim, todo argumento que a gente jogava para tentar convencê-la a ficar, ela usava um contra-argumento de que, na verdade, ela tinha sido chamada para ir conosco. Pastor, isso é tão poderoso que nós chegamos no sertão, não tem nem um ano. A Emily já tem uma escola de balé com 28 meninas. Nossa, que demais. 28 crianças lá no sertãozão da Bahia. Né? E as meninas apaixonadas e apaixonadas pelo balé. E tá no coração, né? Então Deus já foi preparando todas as coisas. E como a gente tinha começado a falar aquela hora sobre os desafios de uma cidade pequena, a gente pensou, meu Deus, como é que isso vai ser, né? Quanto tempo vai demorar para a gente abrir uma primeira célula? Nós já estamos já na 12ª. Né? Liderança. Porque geralmente quando a gente pensa, pastor, eu acho que é uma das dificuldades. Eu acho que quem diz que célula não dá certo em cidade pequena é porque não entende a visão. Sim. Não compreende a visão. Sim. Mas nós sabemos, a gente que trabalha nessa visão, sabemos que um dos grandes desafios é a formação de liderança. Sim, verdade. E quando você está numa pequena cidade, de repente, a gente, apesar da globalização da internet, que hoje vai tudo quanto é canto, mas assim, às vezes há umas dificuldades, as limitações de alfabetização e tal. E existe. Como é que foi assim, esse início e como é que foi essa formação de liderança? Pastor, eu espero que ninguém se ofenda com o que eu vou dizer aqui agora, né? Mas eu acho que uma oportunidade como essa a gente não pode perder, né? Para quebrar alguns paradigmas. O senhor foi muito educado, né, na sua fala, porque eu vou ser mais direto. Por favor. Eu acho que na verdade quem tem resistência com a visão celular tem na verdade preguiça de formar líderes. Concordo. Porque o maior desafio da visão celular não é abrir uma célula. Na Bahia, então, meu Deus, o baiano adora receber pessoas. O baiano adora abrir a casa dele para receber gente. A prosa já faz parte da cultura nordestina. Receptividade. Entra aí, ou de dentro, ou de fora. O que você está fazendo aí, moço? Sabe uma coisa que eu notei aqui? Que lá em Minas, assim, a gente não, pelo menos no ambiente que eu estava, que a gente não via, você chega na porta da casa de alguém e fala assim, olá, o baiano, ele já vem com a chave para abrir o portão para você. Não pergunta não, porque eu saber quem é direito. No lugares que eu não, mas a pessoa te falava de dentro do portão mesmo, não abria o portão. Isso então, mesmo. Então ele já se abre, isso é demais. Isso você deve estar falando de Itabuna. Sim. Eu vou além. No sertão não tem portão, não tem porta, não tem nada, né? Assim, lá de dentro ele acena assim, te chama, já fica sempre tudo muito aberto. Legal. O sertanejo ele é muito aberto para receber pessoas. Isso para a visão celular é um presente. Porque um dos maiores desafios junto com a formação de liderança, especialmente nas igrejas que estão nas metrópoles, é anfitriões. Com a escalada da violência, né? Com tantos golpes que a gente vê hoje, tudo quanto é meio do noticiário. Quem vai entrar na minha casa? Quem são essas pessoas? Sim. Então, a gente até entende quando um membro de uma igreja, de uma grande cidade, cria resistência em abrir a casa dele. E a gente tem que ter todo um trabalho de mostrar que a obra é de Deus, que é Deus quem faz, que Deus cuida, que Deus zela, enfim. Mas no sertão não tem essa dificuldade, né? Não tem. E isso foi tão claro para nós, pastor, porque quando nós pisamos a primeira vez lá em Central, primeira vez mesmo, em novembro de 2021, nós fomos para um povoado conhecer, chamado Capoeira da Serra, que é uma comunidade quilombola. E se você estudar um pouquinho da história das comunidades quilombolas, você vai entender que já há uma dificuldade natural e cultural à receptividade do Evangelho. E não apenas cultural, mas inclusive de legislação. Sim. Né? Sim. E aí nós vamos parar justamente dentro da comunidade quilombola, sem saber que era. Nós seguimos placa. Vimos uma placa com nome e seguimos e chegamos lá e era uma comunidade quilombola. Fomos recebidos por uma família e já nos ofereceu pastel e suco de maracujá. Passamos a tarde inteira proseando com aquela família. Descobrimos que naquele povoado não tinha nenhum crente. Não tinha nenhum crente, não tinha nenhuma igreja.
Aquilo foi Isso só... é Brasil, né? Isso é Brasil, isso é Brasil. Muitos lugares no Brasil não tem a presença evangélica. Para você ter uma ideia, vou fazer o recorte de Central, que é a cidade que eu estou. Nós somos uma cidade de 16 mil habitantes, espalhados por 45 povoados, dos quais 32 não têm a presença evangélica. Ou pelo menos não tinha. Porque agora nós já diminuímos essa estatística. Nossa. Deus já tem usado a visão celular para diminuir essas estatísticas. Já vários desses povoados, hoje nós podemos dizer que tem a presença evangélica. Não tem um prédio, não tem uma placa, não tem um culto de domingo, mas tem uma casa que semanalmente recebe pessoas ali para a pregação do evangelho. Né? Então, você vê, eu chego numa cidade, num povoado que ninguém nunca me viu, e eu sou recebido para comer pastel e tomar suco de maracujá dentro da casa da pessoa. Aquilo para nós foi um sinal tão claro de que Deus estava nos conduzindo para aquele lugar. Porém, eu não posso fugir da sua pergunta. Liderança. E aí? Como é que faz? Bom, tem um termo dentro da visão celular, eu não sei se você já ouviu, mas dentro do DNA a gente usa muito esse termo. A gente diz que muitas vezes a liderança vai ter que ser entregue ao menos bêbado. Né? Ao menos bêbado. É isso mesmo. Então, assim, no contexto que nós estamos lá, vários menos bêbados tiveram que assumir a liderança. Claro, quando a gente fala do menos bêbado, não é exatamente sobre o álcool, o alcoolismo propriamente. É aquele que é o mais sóbrio. Sim. Né? É o mais sóbrio daquele grupo de pessoas. Então, nós estamos num contexto onde, de fato, o nível de alfabetização é muito baixo. Não há nenhum estímulo ao estudo e, na verdade, há uma grande resistência à escola. Né? Por quê? Porque vocês devem estudar sobre o sertão e, se não estudam, deveriam, porque é uma realidade que a gente precisa, como igreja, entrar de fato para mudar. No sertão é muito comum você ter comunidades em que a escola compete com a roça. Né? Então, enquanto o menino está na escola, na cabeça de muitos pais, ele poderia estar na roça, colhendo milho. Então, produzindo, ajudando a família. Então, na cabeça de muitos familiares, especialmente no sertão, estar na roça é melhor do que estar na escola. Até porque a escola não oferece muita expectativa de crescimento também. É aquela escola que a pessoa vai para ganhar o diploma só no final do ano. Então, não há muita escolaridade, não há muito estímulo ao estudo. Então, quando você fala de formar líderes no sertão, apaga da sua mente a ideia de um grupo de irmãos sentado numa sala, olhando para você, escrevendo coisas no quadro. Não rola, não funciona. Eles já têm resistência a essa ideia. Boa parte dos adultos são analfabetos ou semi-analfabetos. Então, qual é o medo que eles têm de entrar numa sala de aula para formação de liderança? Por exemplo, se eu for lá, pastor vai perguntar alguma coisa, eu não vou saber falar. Se eu for lá, pastor vai mandar escrever alguma coisa no quadro, eu vou passar vergonha. Então, esses paradigmas, esses medos, esses traumas que eles carregam, né, impedem muitos de aceitar a ideia de sentar numa sala de aula. E aí vem a pergunta que todo lugar que eu vou, eu recebo. Pastor, e aí? Como é que o senhor forma líderes no contexto desse? Informalmente, no dia a dia, toda oportunidade nós entendemos que é uma chance de implantar um princípio de liderança no coração de alguém. Sim. Então, nós formamos líderes por relacionamento intencional no sertão. Discipulado. Dia a dia. Vida na vida. Então, quando alguém lá me chama para ir à casa dele, tomar um café, que é muito comum. Pastor, vem cá tomar um café, vem cá comer um bolo de fubá. Pastor, assamos um milho aqui pro senhor. Pastor, matamos um bode aqui, vem cá, tal. Então, toda vez que a gente é chamado para a casa de alguém, para conversar, para prosear ou fazer uma refeição, nós entendemos que nós estamos diante de líderes em potencial. Então, ao invés de ficar só conversando sobre o bode, sobre o milho, sobre a chuva, a gente começa a implantar no coração dessas pessoas doses, pílulas de liderança. Né? Então, eles não sabem, mas nós os estamos treinando informalmente a serem os futuros líderes da Central. Sim. Então, isso para nós foi uma estratégia que nós entendemos que é natural na vida de um pastor que é treinado dentro da visão celular. Por quê? Na capital, na cidade grande, na região metropolitana, é normal você pensar numa sala formal, pessoas sentadas estudando. Sim. Mas no interior, na roça, como é que você faz isso? Como é que você tira uma pessoa 18 quilômetros da casa dela para ela ir para um lugar, sentar numa cadeira, ouvir uma aula? É muito desafiador. Então, lá no sertão,
nós entendemos que o nosso método de formação de liderança deveria ser o mais informal possível, aproveitando toda a oportunidade que tiver e sendo intencional o tempo todo, sempre dando oportunidades. Se você for nas nossas reuniões lá, você vai perceber que nós damos muitas oportunidades para as pessoas se expressarem, porque nós entendemos que isso é parte do treinamento delas, né? Então é assim que nós formamos líderes lá, é no dia a dia, é vida na vida, é sendo intencional em tudo aquilo que a gente fizer. Demais. Nós temos, assim, principalmente em alguns contextos, a ideia de elitizar a liderança, né? O cara tem que conhecer a Bíblia, tem que fazer um curso de teologia, tem que saber falar e tal, e a gente não entende que é mais simples do que a gente possa imaginar. Eu tenho uma experiência aqui na Gavi interessante, né? E assim é escandalosa, assim, talvez para quem ouça, assim, faça algum pré-julgamento, porque não vai compreender o cerne da visão. Nós tínhamos um irmão, assim, profissional maravilhoso, a Nestlé assim, amava aquele irmão, tanto é que ele era viciado em crack. Então toda a empresa assim, trabalhou muito para tentar tirar ele do crack, né? Investiu em psicólogo, psiquiatra, tudo que a empresa pôde fazer para investir nele, ela fez. Mas ele, viciado em crack, não vendeu a cama, ele conta o testemunho dele, não vendeu a cama porque a cama era de cimento, né? Mas muito, muito acabada. E aí foi quando a empresa procurou a ajuda de um irmão da nossa igreja para poder enviá-lo para um centro de recuperação, e foi isso que nós fizemos. Resumo da história, esse irmão foi para o centro de recuperação, e aí quando ele fica lá, ele volta, ele chega e fala para mim: pastor, eu vou voltar para o mesmo lugar de onde eu saí, o mesmo morro, e eu vou falar de Jesus para as crianças lá. Eu posso fazer isso? Detalhe, ele não era batizado, ele não era casado com a mulher que ele morava. Meu Deus. E totalmente assim, fora da curva, né? Totalmente, assim. E ele chegou e falou assim: eu posso. Então, se a gente for pensar em termos tradicionais, não. Sim. Você tem que fazer um treinamento primeiro, você tem que batizar tem primeiro. Que consertar isso, consertar tem que consertar aquilo, isso, e depois você vai fazer o trabalho. Mas naquele momento eu falei assim: cara, vai e faz. Então eu vou começar uma célula com as crianças, porque eu não quero que elas vivam a vida que eu vivi. Meu Deus. E aí eu falei assim: legal. E esse cara começou essa célula, e a casa dele não cabia de criança. Uau. Crianças saindo pelo ladrão, pela janela, aquele monte de criança, e ele falando de Jesus. E os pais dessas crianças começaram a ir. E ele falou: pastor, vou ter que abrir outra célula. Agora uma célula com os pais. E aí de repente nós conseguimos um espaço lá no bairro, do governo, da prefeitura. E nós começamos a fazer um trabalho com essas crianças no sábado à tarde, ia 50 crianças, e aí minha esposa se envolveu. Hoje o nosso pastor Deda estava no início lá também, não era pastor ainda, mas já estava pastoreando, e a célula na casa dele, né? E de repente, assim, a coisa foi andando, e de repente aparece um terreno no bairro para a gente comprar, de repente a gente compra esse terreno, e de repente a gente constrói um prédio, e de repente esse prédio agora é uma congregação. Uau, pastor, que história fantástica. Então, começou com quem? Com um cara que recém-saído do centro de recuperação, sem curso nenhum, sem nem casar. Claro que ele, à medida que o tempo foi passando, ele foi consertando, a gente batizou, casou, teve uma filha maravilhosa e tal, enfim. Hoje mora nos Estados Unidos, está lá com a esposa, e a filha está também congregando, ajudando lá no ministério, mas hoje nós temos uma congregação, uma igreja estabelecida no bairro, carentíssima, assim, um morro, onde as pessoas elas têm muitas dificuldades, mas estamos lá, né, estamos com células naquele lugar, nós estamos com igreja. Hoje nós temos parte de uma escola do município funcionando nesse espaço, então são várias crianças sendo atendidas também nesse sentido. Começou aonde? Então, eu acredito que a visão celular, que é bíblica, que é importante que se diga, não é um método, mais um método que a igreja inventou. É essencialmente a vida da igreja primitiva, o ministério de Cristo com os 12, não é? Era um jeito de viver da igreja naquele tempo, até Constantino, era o jeito de viver aquela igreja, e a liderança acontecia nessa coisa. Quando eu fiz os módulos, eu aprendi uma coisa muito interessante sobre a questão de treinamento, que eu sempre digo aqui na igreja. Para uma célula multiplicar, ela não precisa ter muita pessoa. Ela pode ter 30 pessoas e não ter nenhum líder.
Verdade. Como é que ela vai multiplicar? Verdade. Né? Então eu já vi célula com 30 pessoas sem liderança acabarem, porque aquilo que não multiplica tende a morrer. Isso aí. E aí, enfim, a igreja foi desenvolvendo, e aí eu aprendi o seguinte: eu faço intencionalmente isso. Eu estou treinando um líder dentro da minha célula, eu faço, você me observa. Olha como que eu estou fazendo. Isso. Segundo, eu faço, você me ajuda. Isso. Você faz, eu te observo. Você faz, eu te ajudo. Você faz e eu observo. E eu transferi a liderança. E eu já posso multiplicar. Pronto. Então é esse processo. Agora, pastor, um fato. Porque, independente de Central com 16 mil habitantes, de Serra com 500 mil, as pessoas precisam entender que elas são discípulos. Isso aí. Elas não são mais um na multidão, elas são discípulos, e discípulos foram chamados para fazer discípulos. Então eu vejo muito a questão da disponibilidade. Sim. Às vezes as pessoas não têm tanto acesso, ou melhor, às vezes as pessoas têm mais acesso do que a turma lá da Central, mas ficam resistentes. Não sei, eu não vou e tal. Como é que o senhor vê essa indisponibilidade, né, esse medo? É claro que o senhor nós estamos, assim, eu louvo a Deus, estava comentando com o senhor, nós temos uma igreja em movimento. Uhum. Então quando você vê adolescentes liderando, crianças liderando, Sim. analfabetos liderando, a gente pensa, poxa, que demais, é isso que é o evangelho. Mas por um lado existem pessoas que não estão nem aí. Como é que o senhor vê isso? Pastor, eu penso que a reforma, né, protestante, ela trouxe muita vantagem, ela trouxe muito aprendizado, ela tirou a igreja de uma estagnação espiritual muito grande, mas naquele momento faltou algo crucial, né? A reforma, ela devolveu muita coisa para a igreja. Eu costumo dizer assim, a reforma, ela reforma a teologia, mas não reforma a estrutura. Isso, é exatamente nesse ponto, pastor, porque faltou naquele momento talvez trabalhar um pouco mais o sacerdócio universal de todo crente. Que é uma base teológica da reforma, mas na teoria muito bonito, mas na teoria, mas na prática não aconteceu. Exatamente. Na prática, vai acontecer lá com Wesley, bem lá na frente. Na prática, o ministério continuou na mão de poucos. Exatamente. Né? E eu vejo que isso foi perpetuando. E eu penso que, de certa forma, é cômodo para as pessoas, né? Uhum. É cômodo para as pessoas se associarem a uma instituição onde tem alguém que faz tudo para elas. Perfeito. Porém, a igreja nunca foi essa proposta. Nunca. Jesus nunca pensou isso, nunca pensa isso. Nunca. E o que a gente vê, pastor, de fato, é a falta da compreensão básica da identidade de todo crente, né? A gente vive uma crise social hoje, fora do contexto da igreja, porque de fato as pessoas elas não sabem do que de fato elas são capazes. Se as pessoas soubessem do que elas são capazes, a sociedade seria outra. Se cada cidadão de Itabuna soubesse o que ele é capaz, essa cidade seria outra. Se cada baiano soubesse as capacidades que tem, a Bahia seria outra. Perfeito. E por aí vai. Na igreja acontece a mesma coisa. Falta muito em cada um de nós cristãos um entendimento básico da nossa identidade. Excelente. Sabe? Então a gente bate no peito para dizer assim, eu sou presbiteriano. Aí o outro do outro lado arrota, né? E diz, eu sou batista. Eu sou assembleiano, eu sou renovado, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou reformado. Transfere a identidade para a instituição. Isso aí. Mas falta na igreja as pessoas baterem no peito e dizer, eu sou discípulo de Jesus. E discípulo faz discípulo. Já está no sentido original da palavra, né? Quando Jesus ele deixou essa terra, ele formou um grupo de discípulos, e a gente entende que quando a pessoa ela está prestes a partir por qualquer motivo, e ela tem a oportunidade de dizer, nos Estados Unidos é muito comum, né? Quando alguém é condenado à morte, é dado a ele o direito de quais são suas últimas palavras. E a gente vê até alguns recortes na internet que emociona demais a gente, né? Uma pessoa liberando perdão sobre alguém, ou uma pessoa dando um recado à família, e aquilo mexe mais com a gente. Por quê? A gente entende que quando a pessoa usa sua última fala, é porque ela vai dizer o que é mais importante para ela. Eu nunca vi ninguém prestes a morrer dizendo assim, fulano,
abre a segunda gaveta do meu armário porque ela tem um boleto para pagar. Ninguém diz isso, né? Não. Ele vai dizer algo que realmente está no coração, está na alma, é o cerne da vida dessa pessoa. E olha que coisa, quando Jesus foi se despedir dos seus discípulos, qual foi a última fala dele? Vão pelo mundo todo e façam discípulos. O que significa? É o cerne do ministério de Jesus. É o que está no coração dele, foi a razão dele ter vindo aqui. Eu tenho uma mensagem que fala um pouco sobre isso, né? Alinhando o nosso coração ao coração de Jesus, que assim, a nossa teologia, ela deixa um pouquinho a desejar, porque Deus sempre entender que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Em qualquer contexto religioso, sim, a criança ela é ensinada para isso. Se você perguntar a uma criancinha hoje, minha netinha de 6 anos, e de repente você perguntar para ela assim, para que Jesus veio à Terra? Ela vai dizer o quê? Morrer pelos nossos pecados. Por quê? Porque as figurinhas dizem isso, porque os desenhos animados ensinam isso, porque a Bíblia infantil mostra isso, porque a salinha das crianças ensina isso, né? Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Porém, em João 17, nos coloca uma interrogação sobre isso. Sim. Por quê? Porque naquela famosa oração sacerdotal de Jesus, ele fala algo que deveria nos intrigar. Porque quando está orando ali pelos seus discípulos, ele começa dizendo, Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Ora, se Jesus não tinha morrido ainda, Jesus não tinha morrido na cruz, sim, e ele em oração está dizendo, Pai, eu completei a obra que me deste para fazer, deveria nos levantar um questionamento. Então, que obra é essa? Que obra é essa? Jesus não tinha morrido e ele está dizendo que completou. Que obra é essa que Jesus completou? Pois o que Jesus está se referindo é o fato dele ter formado um grupo de discípulos. É como se ele estivesse dizendo, Pai, eu estou pronto. Não, né? E dentro desse contexto, Deus me deu uma palavra dentro da oração sacerdotal que tem muito a ver com o que você está falando, que eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não é? Eis que vos envio e tal. E uma preocupação da gente, pastor, né? Diferente do senhor, o senhor é mais apostólico, mais evangelista, missionário, e eu sou mais pastor local, sim, igreja, ovelha. E uma preocupação que a gente tem é a seguinte, da ovelha desviar, da ovelha se distanciar. E eu fui confrontado muito, porque na visão celular eu aprendo que eu preciso criar relacionamentos intencionais para poder levar pessoas a Cristo. Isso. Então eu comecei a ser levado a ensinar na minha igreja que ele tinha que estar na festa do escritório, da empresa, que tinha que estar na festa da família, que tinha que estar na festa da faculdade, que tinha que estar na festa e tinha que estar lá influenciar e criar relacionamento para trazer essas pessoas para Cristo. Sim. Mas lá no meu coração, o medo, falei assim, uma guerra interior, né? Esses caras desviar lá nessa festa. O irmão que foi pro trio elétrico, né? Tipo, o trio elétrico começou, ele não vai não, que eu vou também. Na hora de evangelizar, ele foi atrás do trio elétrico e tal. Mas é um desafio, esses caras desviar, esses caras ser influenciados. E eu comecei a orar sobre isso. Falei assim, Deus, como é que eu vou enviar essas pessoas dessa maneira? E Deus me deu essa palavra. O Senhor Jesus falou assim, meu filho, as ovelhas são minhas. Quem é ovelha, nunca vai virar lobo. Verdade. E se virar lobo é porque nunca foi ovelha. Nunca foi. Então exatamente, fica tranquilo, envia. É verdade. Eu não enviei, então faz sentido isso. A obra de Cristo é esse treinamento, é esse envio, não é? E a consumação da sua obra é redentiva. Sim. E aí uma coisa que eu tenho falado muito, qual que é o papel da igreja na imitação de Cristo? É redimir todas as coisas. Sim. Né? Nós redimimos a cultura, nós redimimos o pensamento ideológico, nós redimimos a estrutura para servir ao propósito de levar pessoas a Cristo. Sim. Pastor, algumas figuras que foram atribuídas à igreja talvez foram gerando dificuldades de compreensão nesse sentido, né? E eu penso que a visão celular ela vem desconstruir algumas coisas e ela vem clarear outras, né, que ficaram obscuras. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir a expressão a igreja é um hospital. Né? A igreja é um hospital. Bom, e aí o que a ideia de igreja hospital traz? A ideia de que um doente, coitado, tá lá caído, vem para cá e tem que ficar cuidando dele, né? E não está errado, de certa forma não está errado, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Porém, eu me arrisco a ampliar um pouco essa compreensão. A igreja, ela é um hospital, porém é um hospital militar. Nós somos o hospital
de campanha. Exatamente. Não é hospital construído só com para cuidar de doente, não. Cuida do doente, levanta, vai para batalha. É isso aí. Legal. A minha ideia, a minha visão, eu sempre, quando eu sempre ouvi isso, a igreja é um hospital, qual é a visão que vem à minha mente? Uma tenda feita de lona, no improviso, com aquele quadrado branco e uma cruz vermelha desenhada, e eu fico imaginando gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Porque essa é a ideia correta da igreja como um hospital. É um hospital que recebe soldados feridos para os restaurar, para os recuperar, para que eles voltem para o campo de batalha, para que eles continuem a lutar, pelejar pela sua nação, pelo seu país. Agora, aquela ideia do hospital em que o doente fica lá, deitadinho, recebendo comidinha na boca, com a televisão trabalhando, tal, um monte de doente. Isso. No meu ponto de vista, essa é uma visão antibíblica e que dificultou as pessoas a entenderem o seu verdadeiro papel. Tem paradigmas, né, pastor, que foram plantados assim. A ideia que o senhor trouxe da reforma, né? A ideia do clérigo e do leigo, sim, né? sim. Então é o padre, é o pastor que faz, a oração dele é melhor, isso. Né? A visita dele é melhor do que a visita do outro. Sim. Então cria esses paradigmas que nós fomos ensinados, fomos aculturados neles, e para quebrar isso é um desafio. E poucos seminários, eu vou falar poucos para não arriscar todos, porque eu não conheço todos. Eu diria. Mas como eu não conheço todos, eu vou dizer, poucos seminários treinam pastores para dividir o ministério com outros. Geralmente o seminário nos treina a proteger o nosso ministério dos outros. Então a gente sai do seminário com medo de perder a cadeira para alguém, né? Quando na verdade nunca foi nosso, né? Então, quando um pastor ele assume a igreja já com medo de alguém tomar o lugar dele, esse pastor sempre será inseguro para treinar outros líderes. Agora, quando alguém começa o seu ministério já na expectativa de compartilhá-lo com alguém, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Procurar os líderes que Deus deu para ele naquela igreja. Porque toda igreja tem os pastores daquela igreja. É confortável, né, pastor? A gente, eu já ouvi muito, mas muito isso. Não, o que eu vou fazer como pastor? Eu vou fazer bons eventos, aniversário da igreja, Dia das Mães, Dia da Família, Dia dos Pais, bons eventos, aproveitar a estrutura que está, preparar uma boa mensagem, fazer algumas visitas e vou manter o ministério. Pronto. Se eu manter o povo ali, tá ótimo. Né? O pastor de manutenção. Sim, né? sim. Tá muito bom. E eu estou ganhando meu salário no final do mês, estou cumprindo a minha obrigação e vida que segue. Estou mandando meu relatório para denominação, estou sendo bem tudo visto, bonitinho, tal. Tô dentro dos parâmetros, né? Então, assim, é muito medíocre. Sim, muito pouco diante daquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. Exato. Chego no sertão e eu percebo uma característica que cada pastor deveria ou poderia perceber na sua igreja local. Ali existem pessoas que estão famintas por algo maior. Elas estão sedentas por serem mais do que já são, né? E aí tem uma característica que eu digo que eu aproveitei no caso do sertão, porque o sertão ele vive uma história de falta de protagonismo e ao mesmo tempo eles anseiam por protagonismo, né? Então não há muito investimento, não há muita valorização, né? Mas quando se levanta, por exemplo, um artista nordestino em qualquer área de influência, vocês percebem o que a mídia faz com essa pessoa, coloca lá nas alturas, porque é um ícone, né? É como se fosse assim uma pedrinha que saiu do meio do deserto e ganhou relevância. Então, você encontra hoje, por exemplo, no sertão, quase todos os meninos sonhando em serem jogadores de futebol. Por quê? Porque alguém saiu do Nordeste, do sertão, ganhou relevância, tornou um grande jogador e se tornou alvo desse menino, né? Ele quer ser aquilo. Não, uma coisa que a gente percebe hoje no contexto do sertão não há protagonismo, mas há uma ânsia por protagonizar alguma coisa. Sim. Então eu percebi que a visão do celular cai como luva nisso. Porque a visão do celular, na verdade, ela cria protagonistas e não apenas pessoas que assistem as coisas acontecerem, né? Então nós percebemos que a célula era uma grande oportunidade para tornar esses sertanejos anônimos em protagonistas, Sim. no mínimo de algo relevante dentro da sua comunidade. Como hoje a gente percebe que uma mínima transformação na vida de alguém lá no sertão já é razão para grande admiração,
Porque se você tem 100 pessoas, dessas 100 pessoas, se uma ali se destaca, esse camarada já se torna realmente alguém digno de imitação. Sim. Né? Então, quando a gente entrega a liderança de uma célula para alguém, esse alguém já melhora, pastor. É impressionante. Autoestima. Vai lá pra Olha, cima. é normal a gente ver casas que o dono daquela casa colocou mais lâmpadas só porque a célula é ali. Então você chega numa comunidade, num povoado todo escuro, mas a casa onde tem a célula está toda iluminada. Então está todo mundo olhando para aquela casa. Sim. Né? Então um líder, quando ele começa a melhorar, todo mundo começa a olhar para ele. O nome disso é protagonismo. Sim. Né? Então a gente percebe que há uma ânsia por protagonismo, há um desejo de ser protagonista em algo mais relevante. Né? A verdade é que o sertanejo não aguenta mais ser visto como o coitadinho do Brasil, como o morta-fome do Nordeste. Eles querem ser alguém na vida. Né? E nós dizemos para eles que através da célula, através da liderança celular, através do movimento celular, Deus pode os levantar como alguém de relevância naquela comunidade. Porque, já dando um spoiler aqui da nossa ministração hoje à noite, liderança não é cargo, liderança é encargo. Liderança não é uma função, liderança é uma missão. Então nós entendemos que liderar é influenciar no lugar onde você está. Então nós dizemos para aquelas pessoas: Deus está te chamando para ser uma voz de influência dentro dessa comunidade. E eles abraçam isso com uma garra que você não faz ideia. E afinal de contas, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Jesus, a boa notícia é para dar dignidade para esse homem. Né? Nós falamos muito da salvação, e é óbvio, quem crê em Cristo será salvo. E a gente quer ir para o céu mesmo. Mas enquanto a gente não vai para o céu, nós temos essa missão, e essa missão é feita dentro de protagonismo, dentro de influência, dentro de cabeça erguida, dentro de gente que encontrou Cristo e a vida agora é diferente. Verdade. Né? Então isso é extraordinário. Gente, que maravilha, hein? Estamos aqui nesse bate-papo maravilhoso com o pastor Marcelino e vamos continuar, porque tudo que é bom tem que avançar. Não é Vamos isso? que vamos. Vamos que vamos.